Com muito carinho, estamos recebendo o nosso querido Dr. Fábio Freire, ele que está sempre com a gente aqui no nosso Ultra Idade, prestando um serviço extraordinário. Doutor, o que rendeu aquele nosso papo da semana passada sobre a questão dos médicos, a questão da Dilma, aquela coisa toda, foi uma questão extraordinária. Tanto que essa semana gostaria de continuar no assunto com o senhor, até porque existe uma questão interessantíssima, né? Embora tudo aquilo que nós tivéssemos falado em relação à importação de médicos, em relação à extensão do curso de medicina, assuntos que nós já tratamos a semana passada, esses assuntos estão cada vez mais polêmicos dentro da sociedade. E uma coisa importante que surgiu essa semana, eu conversava com um amigo meu, Carlos Alberto Parmanhana, que se formou em medicina já faz algum tempo. Dr. Carlos Alberto hoje é médico formado, enfim. Escolheu a carreira da ginecologia. Mas ele, na residência, ele foi destacado para trabalhar num hospital na região metropolitana de São Paulo. E ele passava por momentos, doutor, constrangedores. Tipo assim, o cidadão chegava no pronto-socorro, dizia o seguinte: olha aqui, se o meu filho não ficar bom e não sair daqui bom, eu mato você. O senhor acredita nisso? Situação realmente constrangedora. Ele se viu obrigado a se armar, falou: não, eu vou ter obrigado a comprar um revólver e botar dentro da minha mala, porque o pessoal ameaça. E pouca gente sabe disso. Os médicos, em determinados locais da periferia, em determinados locais onde não existe a mínima estrutura de segurança, são ameaçados a todo instante. E muitas vezes não tem culpa, porque não é ele, é a estrutura do lugar. E é isso que eu queria debater com o senhor hoje. Já que o senhor é uma pessoa que a gente pode, né? A gente sabe que a gente joga a bola pro senhor mata no peito e vai. Não, vamos lá, vamos lá. E vai levando. Agora, isso ainda é uma realidade. Isso aconteceu, não agora, mas isso aconteceu já há, vou colocar 20 anos aí, passados, né? Foi quando ele se formou. Hoje é médico já, inclusive, com uma carreira brilhante. Mas hoje ainda a gente vive isso, doutor. Por incrível que pareça. Em alguns locais, o médico é ameaçado. E aí pergunta: mas por que o médico não quer trabalhar na periferia? Esse é um dos motivos, viu? Essa é a grande realidade. E eu sei porque ele me contou. E o doutor, evidentemente, tem muito mais experiência e vai dar uma aula como de hábito para todos nós aqui. Ainda existe isso nos 4 cantos do Brasil, né, doutor? Existem pior do que isso, na verdade. Meu Deus. Né? Isso que o senhor está falando aí, é complicado. É um único lado, né? A questão da segurança em muitos lugares não oferece, né? Ainda mais em momentos em que as pessoas estão bastante nervosas por conta de preocupação com seu familiar, e isso gera um ambiente de tensão, às vezes tira o discernimento do indivíduo, né? E ele quer botar a culpa em alguém, aí quem tiver na frente, ele vai tentar resolver da forma que, como você falou aí... Parte para a violência, literalmente. Parte para a violência, né? E aí você não tem a segurança adequada. Então isso é um dos problemas. Mas pior do que isso é a questão de que hoje, como um professor Antônio Carlos Lopes, que é o diretor da Escola Paulista, fala, médico não é mágico. Ele não consegue fazer as coisas aparecerem com um estalar de dedos para resolver o problema de um paciente. Porque a medicina avançou muito nos últimos 50, 100 anos, né, de uma forma bastante, assim, revolucionária, por assim dizer. As pessoas hoje conseguem viver muito mais graças aos avanços da medicina. Porém, esse avanço, ele tem um valor financeiro associado a isso, por conta de que você precisa pagar por esses recursos, né? Então, assim, salvar uma vida não tem preço, mas tem custo. É o que eu costumo dizer, né? Então, a gente não tem... Salvar uma vida, ajudar uma pessoa, não tem preço para isso. A gente faz com o maior prazer. Então, isso é uma bênção que a profissão médica tem e que todo mundo pode fazer de uma forma ou de outra no seu dia a dia, na sua família. Mas, assim, na profissão médica, poder ajudar o próximo, poder salvar a vida do próximo é uma coisa que, como eu havia dito, não tem preço, mas tem custo, porque as coisas custam. A gente não consegue materializar como um mágico na frente da gente um soro para colocar num paciente. Exames mínimos de diagnóstico, né, que a pessoa chega lá com
uma dor na urina, com um problema, a gente precisa de uma mínima estrutura. Então, o grande problema está no gerenciamento dessa situação. Então, para um médico, é um sofrimento muito grande fazer aquela escolha de Sofia, né? Chega aquele monte de pacientes lá, tem uma vaga na UTI. Quando tem a tal da UTI, porque às vezes nem a UTI tem, e você tem que escolher daqueles ali quem é que vai, né? E você fica assim, numa situação muito delicada, porque é uma coisa que ninguém te conta na faculdade que você vai ter que fazer isso. E não era para você fazer. Porque isso não tem nada a ver. Você foi treinado para salvar vidas e não para fazer julgamento de quem vai subir ou quem vai por falta de uma estrutura. Então, o grande problema, viu, Carlos, é que, infelizmente, existe todo um custo associado com a saúde. O médico custa, porque estudou muitos anos, tem que ter um mínimo de valorização. Claro. O enfermeiro também custa. O fisioterapeuta custa. O atendente que está lá no balcão precisa receber um salário digno para recepcionar as pessoas, o indivíduo que está no laboratório para fazer o mínimo dos exames, os exames em si, tá? O que eu quero que fique claro é que a gente não pode esconder o papel de cada um. É lógico que tem muito médico que pede exame que não tem a menor necessidade, isso contribui para quebrar o sistema, né? E isso é péssimo, isso deriva da má formação dos médicos, que é aquele tema que a gente está falando da importação do médico. Você pega um médico mal formado que pede exame para todo lado e aquele exame custaram uma fortuna e não resolveram o problema do paciente. Não vai nem servir, de repente. Né? Então, na verdade, assim, tem um lado do médico, claro, né? Não estou dizendo, o médico não tem... A gente não tem a postura de dizer que nunca nenhum médico erra, que os médicos... Não, todo mundo erra e tem que admitir seu erro para melhorar. Agora sim, a gente não tem dúvida alguma que o governo, infelizmente, e nas diversas esferas, por razões diversas, não colocando e nem satanizando uma ou outra pessoa, mas o conjunto da obra, porque às vezes o indivíduo pega um governo quebrado de outro governante. Então não dá para colocar a culpa em um indivíduo, então é uma situação muito complexa. Mas o fato é que existe uma incompetência muito grande na gestão do sistema público. A gente é extremamente subfinanciado. Então, como que você vai conseguir fazer um atendimento decente sem uma estrutura dessa? Então, o médico sofre muito. Imagina o que é atender aquele monte de pessoas, você ter a consciência que aquele indivíduo poderia sobreviver e você não tem, às vezes, um mínimo de estrutura para fazer isso acontecer. Então, imagine o que é o que eu costumo dizer, o plantão não acaba quando terminou o horário. O sofrimento você leva para casa, de ter aquele estresse emocional ali que você sofreu, não é? Então, o problema da segurança que você mencionou é um dos problemas, mas o pior, no meu ponto de vista, é o sofrimento das decisões que você vai tomar, que são importantes para a vida da pessoa, né? E você não ter o material mínimo para poder fazer isso, né? Porque a gente não pode viver no faz de conta. É aquilo que você não faz medicina só com um médico. Exatamente. É toda uma estrutura. E eu tenho certeza que muitos médicos ficariam muito satisfeitos se eles conseguissem fazer fluir o seu atendimento numa estrutura adequada. Então, você, para atrair o médico, você tem que oferecer uma boa remuneração, uma boa estrutura que ele consiga fazer andar a sua ciência, colocar a ciência em prática, né? Porque medicina é ciência e arte. Tem um lado científico e tem a arte. Você consiga fazer isso e você tem a ideia dos graus de complexidade. Uma coisa é saúde, atenção básica, outra coisa é atenção secundária, outra coisa é hospital de referência. Então, assim, você precisa ter tudo isso, né? Em locais diferentes. Você não precisa ter um hospital de alta complexidade num município pequeno. Claro. Né? Você precisa ter uma atenção básica e, quando necessário, esse indivíduo vai para um outro lugar de maior complexidade. Agora, você não pode, nesse lugar pequeno, não ter soro, não ter uma mensuração de uma glicose, ou ter um prédio que chamam de hospital, mas que, na verdade, parece mais um hotel, não é? De quinta categoria, porque não tem nem como hospedar ninguém, né? Devido a condições de saneamento. Então, na verdade, a gente sabe que existe aí uma dificuldade imensa de gerir um sistema desse tão complexo. É um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, né? Grande, né, doutor? Enorme, abarca 100% das pessoas, então é extremamente difícil de gerir. Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas que têm essa missão
né? Mas assim, cada um tem que reconhecer o seu papel, não é? Cabe ao Conselho de Medicina gerenciar a questão da qualidade, desculpa, da qualidade não, julgar a questão técnica do médico, né? O médico que erra e que você faz uma denúncia no conselho, cabe ao conselho julgar esse médico, puni-lo da forma que for cabível, para que ele não erre mais ou entender o porquê que aconteceu, né? Então isso daí é uma forma de você controlar a qualidade desse profissional. Agora, muitas vezes você vai deixar de ter um bom resultado porque você não tem um instrumental para trabalhar. Você já viu alguém pintar uma tela sem tinta? Não dá, né? Sem quadro? Fazer omelete sem ovo? Sem ovo. Como é que vai fazer omelete? Não, você precisa ter uma mínima estrutura, né? E a estrutura de saúde, Carlos, de uma forma geral, é cara, né? Infelizmente, de uma forma geral, né? É o que eu falei, saúde não tem preço, mas tem um custo. Tem custo, né? Então, nós sabemos que o nosso país tem condições de ter um sistema de saúde que funcione melhor, mas um primeiro passo é os próprios políticos usarem esse sistema de saúde, né? Porque é uma coisa meio estranha, eles defendem uma coisa que eles próprios não usam, né? Aí fica uma coisa assim que é um abismo, né? E eu me recordo aqui de uma determinada situação que aconteceu há um ano e meio atrás, provavelmente, que o esposo da rainha da Inglaterra teve um problema cardíaco, precisou fazer um cateterismo, e ele foi para o hospital público lá. O mesmo hospital que provavelmente a empregada do vizinho iria também. Senta ali, né? O médico que atendeu o indivíduo é o mesmo médico que vai atender qualquer outro indivíduo. Isso é primeiro mundo. Então, a gente precisa chegar lá, né, num ponto que esses hospitais sejam tão confiáveis, uma estrutura muito boa, que até os indivíduos que têm condições financeiras possam usar, né? E sem ter medo, porque do jeito que está, fica uma coisa estranha, né? O indivíduo, ele fala uma coisa que ele não vive, né? Então, precisa saber como que é, né? Exatamente, doutor. Doutor Fábio, a gente ficaria aqui outro programa inteiro falando a respeito dessas questões relacionadas com médicos, não é? Com a classe médica. Tivemos a semana passada, essa semana também a gente tirou do doutor efetivamente tudo aquilo que ele sabe, da sua experiência em relação a esses assuntos. E o que a gente pode dizer realmente é isso, né? Até brincava aqui, não adianta você não faz omelete se você não tem ovo. Então, se você não tem estrutura, não adianta. Não é a questão da quantidade de médicos, é a questão da qualidade e daquilo que se dá para o médico poder trabalhar, né? É isso que é fundamental para que as pessoas, então, possam efetivamente sair de um hospital com atendimento adequado, com aquilo que se quer. Doutor, só para a gente encerrar rapidinho, queria tocar num ponto também fundamental com o senhor. A gente falando muito da questão pública, mas eu sei que a questão privada também está sendo um problema para os médicos. Uhum. Os convênios médicos que nós pagamos e não deveríamos pagar, porque já pagamos imposto de renda, deveríamos ter direito ao SUS. Como o SUS muitas vezes não nos atende, eu não estou falando do médico, não, estou falando da estrutura, a gente vai para o convênio. Agora, no convênio, o médico também não está sendo bem tratado, hein, doutor? Nem um pouco. O valor da consulta, eu estava conversando com alguns médicos, é um negócio que dá para sentir vergonha. Tá vergonhoso, Carlos. Os melhores convênios estão pagando em torno de R$50 a consulta, só que tem um detalhe. Você tem que emitir uma nota. Aí, em cima desses 50, os melhores, não estou falando da média. A média paga 20, mas os melhores que pagam 50, média é 20. Você vai descontar aí todos os impostos. Tem tudo imposto em cima da nota. Tudo mais, e essa pessoa tem direito ao retorno, que não é pago. O retorno da consulta. Então, na verdade, a consulta vai sair em média uns R$15, R$10. Né? Isso precisa mudar. Então, isso realmente é uma vergonha, uma coisa que também é E há uma mobilização. Um disparate, médica, existe uma mobilização muito grande para isso, porque realmente aquilo que eu falei. Saúde precisa ter. Alguém precisa financiar a saúde. Ou o sistema público, ou o sistema privado. As pessoas, de uma forma geral, não têm condições econômicas, elas, de fazer isso. Porque a maioria não é milionária. Exatamente. Que vai conseguir tirar do bolso para pagar todas esses tratamentos, os remédios e tudo mais. Então, alguém precisa financiar. O problema é que os financiadores, sejam eles públicos ou privados, ou por um lado ou por outro,
né? O público, às vezes, porque consegue gerir por incompetência. E o privado é por mais-valia, né? O empresário quer mais dinheiro para ele e para os acionistas, e precisa tirar isso de alguém. Então o médico fica do outro lado e os prestadores de serviço ficam numa situação muito delicada. Aí, doutor Fábio Freire, obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre um prazer tê-lo aqui. Semana que vem tamo junto. Tamo junto. Grande abraço, doutor Fábio. Obrigado, Abraço, viu? obrigado a você. Aí, doutor Fábio Freire, camisa 10, hein? Sempre participando com a gente aqui em nome da Ultrafarma. Nós voltamos já. Mais uma vez aqui com o nosso querido doutor Fábio Freire. É camisa 10, né? Tá no coração da gente, em nome da Ultrafarma. Ele que está aqui com a gente, participando, como sempre, e dando aquela aula, fazendo aquela consulta para o Brasil inteiro que nos assiste. Isso é monumental, é fundamental. Sidney Oliveira, obrigado mais uma vez por esse espaço que é tão bacana. E hoje, o assunto é o seguinte. Doutor, pegou, hein? Dor nas costas. Grande doutor Fábio, dor nas costas. É um problema, muitas vezes, crônico, dor nas costas. Ou, de repente, pode ser posição, senta, não senta direito, aquela coisa toda. Mas que é um problema sério, né, doutor? E pode ser coluna, pode não ser coluna. O senhor é que manda, o senhor é que vai dar aula para nós aqui. Aliás, hoje, pode pegar aqui, doutor? Claro, lógico. O doutor trouxe aqui um... Aqui. Vamos respeitar, hein? Olha lá. Hein? Eu que sou comilão, parece até que... Mas não é, não. Isso aqui é só as vértebras, né? Isso, fica à vontade, doutor. Quer deixar aqui? Quer segurar? Não, o senhor deixa que sabe. aqui que eu vou... O senhor já vai dar uma aula para nós. Na verdade, o que ocorre, viu, Carlos, é que a maioria... A dor nas costas é uma das queixas mais comuns no dia a dia, né? Então, assim, em qualquer consultório médico, talvez seja a primeira causa em número de queixas, né, que as pessoas podem fazer. Se você fizer uma estatística, vai ser lá entre as primeiras causas, né, que eu estou com dor nas costas. Então, dor nas costas é um sintoma muito frequente, uma queixa muito frequente no dia a dia. E aí, o que acontece? Quando o indivíduo chega com dor nas costas para um médico, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que a maioria delas é causada por problema de postura, de sobrecarga, porque a maioria realmente não tem uma postura adequada, porque nunca teve a oportunidade de fazer uma reabilitação postural global com o fisioterapeuta, não tem as noções básicas de como se posicionar, né, como sentar, qual é a maneira de usar o computador, porque muita gente hoje fica em frente ao computador, a altura da tela, a altura do encosto, enfim. Então, os problemas mecânicos posturais, eles são aí responsáveis pela maioria das dores nas costas. E a maioria desses problemas são resolvidos com anti-inflamatório durante um período curto, né? E uma boa orientação de reabilitação. Com fisioterapeuta, com profissionais de educação física que podem realmente ajudar nesse sentido, né? Então, a maioria é problema de postura e problema de sobrecarga. E aí você dá um anti-inflamatório, orientações, acabou. Isso é mais de 90% dos casos. Agora, tem alguns casos aí que ficam entre 10% a 15%, né? Que são outros problemas que podem ser sérios, né? E é por essa razão que a gente precisa ter muita atenção. Então, toda vez que uma dor nas costas ela vem associada com algum outro sinal ou sintoma, por exemplo, o indivíduo tem dor nas costas e febre, isso pode ser uma infecção na vértebra. Então, essa vértebra aqui, por exemplo, ela pode ter uma infecção, né? Então, aí o indivíduo tem uma dor nas costas e o motivo é que tem uma infecção aqui nessa vértebra. E como você pode ver, as nossas vértebras, elas sempre têm um disco intervertebral, que é isso aqui, né? Que é tipo um amortecedor. E aqui, entre uma vértebra e outra, saem esses nervos, né? É isso aí que dói, né? E aí, quando você tem alguma alteração aqui, a dor vai ser gerada pela irritação desses nervos. Então, o indivíduo que tem uma febre, por exemplo, e uma dor nas costas, um indivíduo que tem uma dor que não melhora com nada, que acorda ele de noite, significa que a dor é muito intensa,
Então, às vezes, tem uma fratura aqui numa vértebra dessa, o indivíduo tem uma osteoporose, Nossa. e aí quebrou a vértebra. Então, a dor nas costas pode ser isso. É um indivíduo que perdeu peso, né? Às vezes tem um câncer, infelizmente, que deu uma metástase, né? Nossa. Que é como se fosse para essa vértebra aqui. Então, na verdade, assim, a dor nas costas, quando você tem algum sinal, outro, que chama sinal de alarme, né? Como perda de peso, febre, o indivíduo com anemia, aí sim precisa investigar profundamente para ver o que pode estar acontecendo. Uma outra coisa que ocorre também é a famosa hérnia de disco, né? Que é nosso disco aqui, ó, intervertebral, que é isso daqui, que sai do lugar. Que está bem no meio, né? Isso. Então, ó, quando ele sai do lugar, faz essa protusão, ó quem ele aperta, o nervo. Então, às vezes o indivíduo tem a dor nas costas e vai para a perna. É o que nós chamamos de ciático, né? Dor ciática, né? Então, a dor nas costas vai para a perna e dá aquele formigamento, vai até o dedão do pé. E aí, quando se trata de uma dor nas costas, cujo motivo é isso, o tratamento é um pouco diferente, né? Então, cada uma dessas doenças outras que causam dor nas costas vai precisar fazer um tratamento específico, né? Então, ela vai no médico, o médico vai analisar se a dor nas costas está dentro daquela estrutura mecânico-postural, né? Que é problema de postura, de sobrecarga, ou se tem alguma outra doença associada, né? E aí, quando acontece isso, o médico quase sempre recorre a algum exame de imagem, né? Para ver melhor essa vértebra, que pode ser um raio-x simples, né? Que é o que está mais amplamente disponível, ou tomografia ou ressonância, né? Algum desses exames para poder enxergar melhor. Aqui o raio-x, ele só vê a parte do osso, basicamente. Ele não vê o nervo, não vê o disco, então às vezes é um exame bem simplesinho, mas pode dar muitas informações. É um exame bem barato, você consegue encontrar em todos os lugares. Mas às vezes vai precisar realmente fazer um exame como a ressonância, mesmo, né? para poder chegar à conclusão. E aí muda a maneira de conduzir o caso, né? Então é importante o indivíduo que tem dor nas costas, que seja uma dor forte, que não melhora com nada, que acorde ele de noite, que ele esteja perdendo peso, febre, ele precisa procurar um médico com urgência para verificar a causa disso. Aí né? sim. Porque às vezes, Carlos, precisa operar, por exemplo, se for uma hérnia, né? A hérnia apertou muito esse nervo aqui, ó. Então tem que ir lá o cirurgião e desobstruir isso aqui. Caramba. Porque apertou o nervo, a dor, além de ser muito forte, pode impedir a pessoa de movimentar. Tanto é que tem algumas pessoas que têm dor na costa que o pé cai. Ela não consegue nem mais dobrar o pé, porque o nervo, né? Ou seja, a dor está lá em cima nas costas e o reflexo vai no dedão. Nossa Senhora. Porque é o nervo que conecta, esse nervinho que sai daqui, ó, que conecta até lá. Até lá. E aí a pessoa não consegue mover. Então isso é um sinal de que possa ter uma hérnia ou alguma outra doença apertando aqui. É por isso que as pessoas precisam ter muita atenção, que quando tiver dor nas costas e algum outro sinal associado, febre, perda de peso, formigou a perna e uma dor muito forte, anemia, alguma coisa, tem que procurar realmente o médico com urgência para fazer uma avaliação pormenorizada. Mas a grande maioria pode ficar tranquilo que é mecânico postural, né? E tomar anti-inflamatório por curto período, que é um perigo esse negócio de anti-inflamatório. Porque ele mascara muitas vezes, né? Mas, além de mascarar, tem um risco para os rins e para o estômago, né? Ataca. Porque um anti-inflamatório pode dar úlcera, pode dar problema no rim, então não pode ser tomado indiscriminadamente, né? Então tem que tomar por curto período, sob orientação médica, porque é muito arriscado. Então não compensa se livrar da dor, né? Porque pode ser, como você falou, mascarar alguma outra doença e ganhar mais outras duas, além daquela que levou ele até a dor. Então o indivíduo tem a dor, aí toma anti-inflamatório e ganha mais duas doenças, né? Então, Doutor Fábio, é importantíssimo. Né? Não é só tomar remédio. Não. Eu lembrei de uma coisa aqui. Um belo dia estou fazendo lá uma obra em casa e tem lá um cidadão trabalhando comigo, pequenininho, saco de cimento, 60 quilos. Ele catava o saco de cimento, punha nas costas, mas com uma facilidade, um negócio impressionante. Eu digo, vou pegar esse saco de cimento aí. Grandão, fortão, 60 quilos.
trouxe aqui no peito, levei o primeiro, levei o segundo, levei o terceiro. Na segunda-feira mal podia levantar. É aquilo que o senhor falou. A gente não está acostumado e eu agora estou vendo o que aconteceu aqui. Porque o que esses nervinhos devem ter ficado apertados com o saco de cimento aqui nas costas. E doeu, viu, doutor? Não, com certeza. Fiquei uma semana que eu vou falar uma coisa para o senhor. Agora, sabia do problema, porque abusei e aquilo que o senhor falou, né? São as duas coisas. É a questão da postura e a questão da sobrecarga. Exatamente. E aí é duro, hein? Então não faça isso, gente. O baixinho lá, ele não sente nada, porque o negócio dele era fazer aquilo, é o jeito, né? E provavelmente até já tem um calejamento, de tanto estar acostumado. Agora a gente não pode se meter a fazer isso, né, doutor? Não. Tem que tomar muito cuidado, e nesse caso pode acontecer isso mesmo que eu falei, pode amassar? Pode, uma série de consequências, né? Então é importante a gente cuidar da saúde, né? Porque tão importante quanto tratar a doença é aprender a ficar saudável, né? A prevenir a doença, né? Impedir que a doença chegue até a gente. Então os bons hábitos, eles servem para isso, né? Para que a gente não tenha a oportunidade, dê a oportunidade para a doença. Então, cuidado com a postura, né? Exercício físico, uma atenção da sobrecarga, tem uma orientação profissional adequada, né, de fisioterapeuta, de educador físico, de médicos, né, reforçando o papel da multidisciplinaridade aí no cuidado da saúde. Então, mas saúde é o melhor investimento que tem, viu? Investimento. E o senhor tocou num ponto, e agora o senhor sabe que... Eu sei que eu estou aqui sentado, você está anotando, mas eu estou representando aqui milhares de pessoas que estão nos assistindo. Sim, sem dúvida. E o senhor viu que eu já tenho uma caixa meio avantajada aqui. Sim, sim. E essa aqui, eu vou falar uma coisa para o senhor. Faz mal também para a coluna, não faz? Barriga? Com certeza, faz mal, não só para a coluna, como... Eu tiro pelas mulheres grávidas, muitas vezes que elas reclamam muito, né? Não, você tem razão, Carlos. E afeta aqui também, né, doutor? Afeta, não, é uma sobrecarga e também assim, mais importante do que isso, falam muito de associação de barriga com problema cardíaco. O que também pode trazer também. Pode, então precisa realmente fazer um esforço muito grande para perder peso e espero que nos próximos programas você já tenha perdido aí bastante peso. Senão o doutor vai fechar minha orelha, hein? E eu sou um privilegiado, né? Ter o doutor Fábio aqui do meu lado para falar, tem que perder essa barriguinha. Porque realmente, além da coluna, claro, e joelho também, enfim, exatamente, uma série de outros problemas, que é a questão do peso, né? Isso, precisa ter esse cuidado. Agora, doutor, dá para curar essa questão, por exemplo, quando a pessoa tem... Por exemplo, a hernia de disco que o senhor falou. Sim. Eu creio que milhares de pessoas têm hernia de disco. Sim. Dá para curar. Fazendo tratamento adequado, cura. Assim, veja bem, a hernia de disco, o que faz ela doer é a inflamação e ela apertar o nervo. Você tirou isso daí, acabou a dor. Às vezes até a hérnia continua, porque não dá para colocar, muitas vezes, nem precisa, o disco no lugar. Mas ele não está mais apertando o nervo e está... desinflamado e a pessoa aprende a fazer as correções para que ele não volte a inflamar e não saia mais do lugar, ele vai bem, tranquilamente, ele pode ter uma vida absolutamente normal. Uma minoria, Carlos, precisa fazer cirurgia. Uma minoria. Então, a maioria com esses cuidados aí, clínicos, né, com tratamento anti-inflamatório, com reabilitação, fica bem. Aí, doutor Fábio, hein? Você já viu que nós vamos ter aqui toda semana, né? Além, evidentemente, da gente estar sempre discutindo os problemas, as notícias relacionadas com medicina, nós vamos também estar tendo essa parte do programa que é fantástica. O doutor sempre vai trazer aqui uma ilustração, como ele trouxe hoje da coluna, né? Para que a gente possa tratar desse assunto e, de uma certa forma, fazer uma consulta mesmo. O doutor está fazendo uma consulta para você que está em casa aí e muitas vezes tem dor nas costas e não sabe por quê. E hoje você ficou sabendo, graças ao nosso querido doutor Fábio Freire, que vai estar aqui com a gente toda semana. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. No próximo programa, Carlos, vamos preparar também um assunto bem legal, para que a gente possa prestar esse serviço inestimável para a população brasileira. Vamos sim, vamos ajudar as pessoas. E olha só, você que fala dos médicos aí, ó, esse aqui tem que tirar o chapéu, porque até pela televisão ele consegue prestar os esclarecimentos e dar as consultas para vocês todos. E vem aí muita novidade, hein? Vem um site, vem tudo aí que você vai poder consultar, né, doutor? Sem dúvida. E aí nós vamos estar colocando tudo isso à sua disposição, graças à Ultra Farma e graças, claro, ao doutor Fábio e toda a equipe dele.
Doutor Fábio, obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado. Um grande abraço, viu? Abraço para você. E ó, vou seguir o conselho, hein? Pode seguir. Tem que seguir, Vou cobrar, tem hein? que seguir. É isso aí. Doutor Fábio Freire, na próxima semana com a gente. Daqui a pouco a gente volta.